Nós temos aquela imagem que é a conclusão que o ministro Alexandre de Moraes toma para ter o Rivaldo Barbosa como um dos mandantes do crime também. Temos no jeito aí, Filipinho? Não sei se é meu ponto, temos sim. Olha só, gente, vamos fazer essa leitura que está na decisão que mandou prender os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa. Nesse sentido, inexistem dúvidas em relação ao teor repugnante da motivação dos irmãos Brazão na empreitada criminosa. Desse modo, tendo em vista a construção do vínculo subjetivo da dupla com Rivaldo Barbosa, ainda no cogitácio nascedouro do iter criminis, verifica-se que sua motivação em participar do crime, ainda que concebida no intuito de se obter vantagem pecuniária ou política de natureza ilícita, foi conglobada à dos idealizadores primários, o que tem o condom de o alçar, outro sim, a autoridade imediata dos crimes em tela. Ou seja, neste primeiro parágrafo está falando, olha só, Rivaldo vai responder igual os irmãos Brazão. Assim, verifica-se claramente que o crime foi idealizado pelos dois irmãos e meticulosamente planejado por Rivaldo. Idealizado pelos irmãos, planejado por Rivaldo. E aqui isso se justifica a qualificação de Rivaldo como autor do delito. Rivaldo como autor do delito. Uma vez que, apesar de não ter o idealizado, ele foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato, ao ter total ingerência sobre as mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo com a imposição de condições e exigências. Se der para tirar só o GC aí, rapidinho, esse trecho final, ô Filipinho, que é a parte mais importante, olha só o que ele fala. O Rivaldo, que é o delegado, ele... apesar de não ter idealizado, foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato, ao ter total ingerência, que significa administração, controle, sobre as mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo com a imposição de condições e exigências. Antes da gente fazer essa leitura, a professora Priscila já tinha dado um spoiler, hein? Acho que eu tava... já tinha falado, né, para explicar para nossa audiência, Posso também dar uma pergunta para ela antes dela entrar no assunto? Claro. Eu vi ali, autor do delito, Rivaldo. Me parece cada vez mais horripilante a história dele. Delito não seria uma forma de diminuir? Ou o delito é crime na mesma medida? É que a gente tem infração penal, Diogo, ela se subdivide em contravenções penais e crime. Então, delito, ele envolveria como se fosse uma questão conglobante, né? Eu falo, Ou seja, o cara do jogo do bicho não é criminoso. Ele é um contraventor penal. Mas você pode dizer que ele está cometendo um delito. Porque delito é tanto crime quanto contravenção. Isso mesmo. Acertei? Nota 10, professora? Nota 10. Parabéns, pelo amor. Não, é importante a gente falar isso, porque é infração penal. É que quando a gente fala dos contraventores, não é? A gente tem... Antigamente chamava essa nomenclatura, mas não vou mais falar. O Nelson Gria, que era um grande professor de direito penal, ele falava que era crime não. A gente não usa mais isso por questões, né, de pessoas com deficiência, a gente não usa mais esse termo. Mas é um crime pequeno, um crime diminuto, que a gente chama aí de contravenção penal. Então, por exemplo, jogo do bicho, vias de fato, cuspir na cara dos outros. Eu pensava que fosse delito. É delito, é uma subespécie. Eu pensava que delito fosse só isso. Não, é que a gente fosse coloca... um crimezinho, é isso? É um crimezinho mesmo. Só que, na verdade, a gente não pode falar crime, porque crime... É crime, a gente dá pena de reclusão, detenção ou multa. E as contravenções, elas não têm pena de reclusão e detenção, elas têm prisão simples e multa. Aí o Código Penal, lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, faz essa pequena diferença. E na prática, para alguém ir para uma cadeia por uma contravenção, meu amigo, eu nunca vi. É isso, uma sensação de impunidade, né? A todas as... A impunidade que falava o Bruno Musa também, né? Agora, falando, como você pediu para eu explicar, eu já tinha falado, né? Só para deixar mais claro ainda, a teoria do domínio sobre o fato é considerada autor, ainda que a pessoa não tenha executado. Se ela consegue, de alguma maneira, dentro dos elementos da conduta, paralisar aquela infração idealizada pelo bando, ou enfim, por todos, ela é considerada autora, tal como quem executa. Eu já até tinha falado, né? Sem ter visto, para mim foi da surpresa. Mas é isso mesmo, o STF tem usado, né, já usou em outras decisões, essa teoria, que foi citada agora pelo Koba, que é o complemento para poder punir aquele que, de alguma forma, não executa, mas tem poder de comando. Que aí eu acho que foi colocado a ele, né? Ou seja, tentando simplificar a história, o que a Polícia Federal está dizendo é que os irmãos Brazão tiveram a ideia de fazer o crime, isso mesmo. Procuraram o Rivaldo e disseram, estamos com essa ideia, o Rivaldo planejou
E aí, como aconteceria? Como aconteceria, possivelmente intermediando com o Rony Lessa, esses detalhes a gente vai saber, mas então o Rivaldo planejou como seria, o Rony Lessa foi lá e executou. Então, por esse trecho fica claro que o gerente da operação era o Rivaldo. O chefe da Polícia Civil. Que no caso era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estava investigando o caso. Que foi o responsável por investigar o caso. O meu questionamento é quantos outros casos... Ele era chefe da Polícia Civil, tudo passava por ele. Gente, quantos outros crimes esse cidadão, esse elemento... Engavetou, não passou a mão, não teve algum benefício em troca de não elucidar. É o Tropa de Elite, literalmente, né? Exato, literalmente. Fica a impressão de que esse Rivaldo tinha ou tem uma empresa paralela à atividade dele oficial de chefe de polícia, que é crimes à vontade. Encomende o crime que nós planejamos e executamos para você. Essa é a impressão que fica, né? Porque como ele investigava, eu acho que ele já proporia até uma questão de impunidade desdobrada da própria... organização. Vou fazer de um jeito que eu já vou encaminhar qual vai ser a investigação para gerar impunidade. Nem um planejamento, era executado e iam conversar com ele depois. Conversar, olha, aconteceu tal coisa na Zona Sul ali, deixa de lado, não entra. Mas ele estabeleceu, não entra. Até onde a gente sabe, as condicionantes ele estabeleceu. Não, não pode nesse ser na caso ida, sim. nem na vinda do trabalho. Não, nesse caso sim, mas tô te falando que para investigar no crime do dia a dia, o que deve ter de advogado, o que deve ter de intermediário que chegava nele, olha, aconteceu um crime na Zona Oeste, deixa do jeito que tá, dá uma engavetada, segura aí. Vou encomendar uma nota contra você, viu, Fazendo um pouco nessa linha, de novo, naquela pergunta, quando a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça e vendo que cada uma dessas pessoas é uma peça dessa engrenagem chamada Estado, será que quem comanda essas burocracias tem o interesse de resolver tudo isso? Não tem. E Mussa, isso não é de agora. O Wilson já falou que o Tropa de Elite, que retrata isso maravilhosamente bem, parece que foi narrando, é de 2007. Filmado em 6 filme desse que começa a filmar quando? 2005, Eu 2004? vi uma entrevista... Quase 20 anos. Wilson, quase 20 anos. Eu vi uma entrevista do saudoso repórter Ricardo Boechat, onde ele fala um episódio de que ele estava com um repórter ligado a ele num show do Roberto, que ia cobrir o show do Roberto, e de repente entrou uma figura no show. E esse repórter viu que era o Castor de Andrade, que teoricamente estava preso no Rio de Janeiro. E aí ele ligou pro Boechat e falou: Boechat, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí o Boechat deu a notícia. No dia seguinte, o Castor preso liga pro Boechat. Esse é um vídeo que o Boechat deu de entrevista, tá maravilhoso. Liga pro Boechat e fala: Boechat, tá, foi você que me viu? Ele: não fui eu. Foi fulano. Ele falou: então, vai te ligar aí o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Você apenas diga pra ele isso, que não foi você quem me viu, foi um terceiro. E aí ele falou que demorou 3 a 4 minutos, ligou o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Não é nada novo que a criminalidade está envolvida aí no extrato da administração pública de A a Z. No estado há muito 4 governadores presos. Aí. É isso. Pois é, 4 governadores presos no Rio de Janeiro. O chefe da Polícia Civil era o gerente, o chefe máximo da operação de morte de uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, nada está contribuindo para a gente todos ou quase dar credibilidade para o Estado lá. Todos ou quase todos soltos de novo, né? Pois é. Vale a gente lembrar aquele crime que houve recentemente com um médico no Rio de Janeiro que estava na barraquinha tomando cerveja com os amigos, que aparentemente, não sei como dá para dizer que foi um crime acidental, mas enfim, mataram a pessoa errada, que a criminalidade resolveu o assunto todo em pouquíssimo tempo. Eles julgaram, diz o noticiário que o julgamento ocorreu dentro da prisão. Por videoconferência dentro da prisão, julgaram, condenaram, exterminaram os autores do crime, colocaram numa viatura, entregaram e ligaram para a polícia e disseram: eles estão aqui, aconteceu assim, assim, assado. E eu fico pensando como é que a Polícia Civil ia começar a abrir um inquérito para dizer o quê? Sabe, já estava tudo feito e resolvido. São essas notícias que a gente vê que nos assustam. Só relembrando esse caso, quem morreu nessa ocasião foram alguns médicos, um deles o irmão da deputada Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, que estavam lá para um congresso de medicina, né, de ortopedia, se não me engano, e ali na orla da praia foram
Um destes foi confundido com um miliciano que era alvo de outro grupo de milícia ou de crime organizado, não lembro exatamente, quando foram surpreendidos por tiros, matando ali 3 de 4 médicos que estavam na orla. Tenho visto alguns podcasts do Ricardo do Pimentel, né? Fernando Pimentel, né? Que fez o filme Tropa de Elite, lá, foi ele, né? E ele tá ele falando que hoje essa distinção milícia-crime organizado já não existe mais no Rio de Janeiro. Que é tudo uma coisa só. Que a milícia e a facção é meio que uma coisa só. Hoje é tudo a mesma coisa já. Criminoso é criminoso, né? Não tem sentido distinguir. Sim, mas são grupos de criminosos. Não, mas antes a gente falava que tinha o narco e a milícia. Como fazer PCC, Comando Vermelho, etc. Agora, dando ar de que milícia ou narcotráfico, ou seja o que for, é um pouco diferente. É criminoso, é criminoso. Diogo, você falou agora há pouco sobre eles terem matado, já deu a resposta, né? Eles são tão organizados que eles têm as codificações próprias. E muito, talvez, não estou dizendo que eu sou contra a pena de morte, evidente, por uma cláusula constitucional, só em caso de guerra declarada, mas eles já têm a codificação deles e não tem isso de recurso, pelo que a gente percebe. E eles já apontaram a autoria, mas mais do que isso a gente precisa levar em consideração. Não eles tem recurso, a senhora quer dizer, não tem segunda instância, né? Não tem como, né? Eu tô dizendo, segundo você disse, né? Eles apuraram no Tribunal do Crime. Isso, no Tribunal do Crime, enfim. Eles têm lá as formas de punição, as formas de como que eles vão punir, se vai matar, enfim. E tem pena de morte, é estruturado. Mas a gente precisa também lembrar que também foi feito isso porque atrapalha a própria organização. Concorda? Porque, por exemplo, eles estão lá tomando sorvete, agora a polícia vai sair no encalço desses... Não vai pegar, enfim, como a gente tem percebido, né? Que desdobrou aí, mas vai ter que sair, vai ter que entrar na comunidade, vai atrapalhar o tráfico, vai atrapalhar o serviço. Então, na verdade, eles morrem não é porque... É porque as pessoas que fizeram isso atrapalham a organização do crime. Me ficou claro para os negócios. Não, outro dia apareceu a ideia de que, olha, nós não queremos a polícia aqui, nós vamos resolver tudo isso, já está aqui, já entrega. Outro dia vazou um vídeo aí, eu não lembro se é São Paulo, onde que eram os policiais que pegaram um aviãozinho lá, que ficava lá na biqueira lá, e ligaram pro chefe e falaram, ó, tem um sequestro, carro tal. Se esse carro não aparecer em 15 minutos, nós vamos sair de dentro aqui da favela, nós vamos passar uma semana aqui, tem 15 minutos para aparecer o carro, se não aparecer o carro, a gente não sai daqui. É assim que funciona. Por isso que eles não querem ninguém, porque a polícia ameaça dessa forma para resolver o problema. Vai lá, mano. Eu acho que tem um aspecto importante para a discussão, nessa coisa da separação entre o que é milícia, o que é crime organizado, o que é tráfico, que é o fato de que a origem das milícias, em geral, vem de dentro do próprio Estado, vem de esquadrões da morte dentro da polícia. O que, do ponto de vista de política pública, mostra a importância da gente ser muito criterioso quando fala de morte feito pela polícia, quando a gente fala de letalidade policial. Por quê? Porque uma coisa é a letalidade policial inevitável dentro da lei. Ou seja, quando o policial está agindo num contexto de conflito, de uma operação ocorrida dentro da legalidade. Outra coisa é quando o policial começa a matar fora de serviço, como se fosse um bico, como se fosse vou fazer justiça com as próprias mãos, ignorando a lei. Por isso, a lupa importante do setor público sobre a letalidade policial é tão importante, porque é fácil de descambar para a construção de uma milícia que depois, com o tempo, vira crime organizado. Ricardo Russo. Eu só quero encerrar. Para mim, o crime só prospera onde o Estado é fraco. Aqui a gente já mostrou o Estado literalmente aqui, o músico não. E o Estado é fraco. O Estado é fraco e o crime vai se organizando e prosperando em diversas frentes, Brasil afora.